paz aos irmãos, amém? Louvado seja Deus por mais este domingo, que o Senhor nos abençoa, não só com a sua gloriosa presença, mas com a manifestação do seu Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. Achou? É a preta? Isso. Eu subi e esqueci a Bíblia. Como assim, meu irmão? Esqueceu a espada. Obrigado, irmão. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo ao Evangelho segundo Marcos. Nós vamos no capítulo 7. Marcos, no capítulo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém, estou esperando. Marcos, capítulo 7. Assim diz a palavra do Senhor no partir do versículo 24. Marcos 7, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguindo manter o segredo, a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. E então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Até aqui, irmãos, fechemos os olhos, curvemos nossa fronte. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tua bondade, por tua palavra, Senhor, que foi lida nesta noite. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, para a glória do teu nome, nos oriente, Pai, acerca da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, e trate do nosso coração. Nós lhe pedimos assim, desde agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos aqui têm pet? Tem pet em casa? Não a garrafa pet da Coca-Cola, né? Mas aquele bichinho de estimação. Tem gente que gosta de hamster, tem gente que gosta de chinchila, não é? Calopsita. E olha, eu confesso aos irmãos que eu estou esperando aí em Deus, né? Quem sabe eu compro uma calopsita também, né? Porque foi muito legal aquele bichinho, né? Ele fica chacoalhando a cabeça, dando berro, assim, é mó legal a calopsita. Tem gente que prefere gatos. Talvez na sua casa você tenha gatos. Eu confesso que não sou muito fã de gato. Gato eu acho um animal diferente, né? Para não falar outra coisa. Mas é meio diferente. Depois que eu li aquele livro também, como é que chama? Esse Mundo Tenebroso. Não gosto mais de gato. Mas tem gente que gosta de cachorro, e é o meu caso. Eu tenho um bulldog francês em casa. O nome dele é Sansão. E aí cada um tem o seu modo de cuidar do seu pet, não é? Tem gente que gosta de dar para o seu animal de estimação comida de gente. Comida que você come, às vezes você compartilha com o seu animalzinho. Mas tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, dou para o meu bichinho de estimação ração, e ração específica, porque ele é todo cheio de pereba lá e ele tem alergia até a ele mesmo. Então ele tem que comer uma ração que é bem sem nada, assim, é mais, acho que é vento aquele negócio, e ele come e dá menos coceira possível. Mas tem gente que gosta de dar
comida de gente. E aí lá em casa a gente tem algumas regras para ter cachorro em casa, não é? Por exemplo, o meu cachorro não entra dentro de casa, ele fica no quintal. E já é de bom tamanho, porque o cheiro das coisinhas de cachorro, né? Eu tenho problema, assim, bem crônico com o cheiro, né? Eu tenho dificuldade, como diria o Matuto. Eu não consigo com o cheiro. Se eu for limpar a sujeira do cachorro, alguém vai ter que limpar a do cachorro e a que eu vou fazer, porque eu vou por cima, porque o cheiro, para mim, é terrível. Então, a gente tem algumas regras em casa, e talvez você que tem pet na tua casa, a tua regra seja diferente, tudo bem? Por exemplo, lá em casa, nós não damos comida de gente para o nosso bichinho lá. O Sansão não come comida de gente. Mas, às vezes, a gente fica com o coração tão apertado, assim, né? Tão doído de ver aquele bichinho que só come ração, 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 ração. E, às vezes, dá uma amolecida. E a gente dá um pouquinho de, quando come pizza, né? Dá as bordinhas, porque tem sempre um que não come a bordinha, né? Achando que está no rodízio de pizza, não come a bordinha. Aí sobra aquelas bordinhas, a gente dá para o Sansão, né? Então, quando a gente fere essa primeira regra, que é a regra de não dar comida de gente para o cachorro, existe uma segunda regra, que é para o caso de furou a primeira. Se furar a primeira, a segunda regra é que esse cachorro, ele não vai comer perto da gente. De modo que eu estou aqui comendo, vou pegar um pedacinho e vou dar para o cachorro. Ele não vai comer perto da gente. Ele vai comer no lugarzinho dele, na baciazinha dele. De novo, esse é o meu jeito. Cada um tem o seu. Eu tenho um amigo que ele dorme com o cachorro junto com ele. E outro dia ele disse que ele acordou porque o cachorro estava com muitos gases. E quando ele acordou, a busanfa do cachorro estava bem virada para ele, assim. E é por isso que ele acordou. Mas, assim, cada um é cada um, né? Lá em casa não é assim. Mas, às vezes, fura a segunda regra também. Então, você tem a primeira regra. Cachorro não entra em casa e não come comida de gente. Mas, se furar a primeira regra, a segunda é não dar comida para ele na mesa. Por mais que ele fique te olhando e fazendo aquela encarada, assim, que você fica meio sensibilizado, né? Não dá comida na mesa. Mas, se furar a segunda regra, existe a terceira. Você vê que sempre tem uma regrinha para ajudar a outra regrinha que falhou aí, né? A terceira regra é assim, olha. Enquanto está todo mundo comendo, o cachorro não vai comer. O cachorro só vai comer depois que todo mundo comer, de modo que ele tem que esperar todo mundo terminar para aí chegar a vez dele. Então, são regras que eu tenho lá em casa para o meu pet, o Sansão, né? E o Sansão ia se chamar Thor. As crianças queriam chamá-lo de Thor. Mas eu pensei, que não é Thor, meu? É uma mitologia, né? Como é que chama dos doidos lá? Não, nórdica, mitologia nórdica, né? Deus de trovão que nada. Vai ser Sansão, nome de crente. Enfim, cada um tem o seu cachorro. A história que nós lemos há pouco, não é? É uma narrativa muito interessante, muito profunda, inclusive, não é? E que o Senhor Jesus faz uma analogia com cachorros, não é? E por isso começamos perguntando quem tem cachorro em casa. E essa narrativa que o Senhor Jesus aqui tem com essa mulher sírio-fenícia, não é? Algumas pessoas se incomodam com ela. Existe uma mulher ativista do feminismo, não é? E ela escreveu um artigo acusando o Senhor Jesus de ser uma pessoa insensível, uma pessoa que sim cometeu pecados, e o pecado de Jesus nessa situação foi ter diminuído aquela mulher, diminuído aquela pessoa, essa mulher sírio-fenícia que estava diante dele. E ela descreve um artigo e ela vai longe, ela se empolga dizendo que não, Jesus não é uma pessoa sem pecados. Ele pecou sim. Ele maltratou essa mulher e ele fez dela, não é, uma pessoa alvo de preconceitos e a diminuiu. E aí ela ganha força, não é? Dizendo sobre o empoderamento feminino e tantas outras coisas dessa ordem. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus de maneira alguma faltou com respeito com qualquer que seja, não é? A pessoa, tampouco aquela mulher, tampouco comigo e com você, porque nós vamos entender melhor esse contexto e nós vamos observar
quem está incluído em toda essa história. Começamos então a partir do versículo 24, que diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. O Senhor Jesus, ele sai, não é, de Cafarnaum e segue por uma viagem longa, por um terreno bastante acidentado. Talvez essa viagem tenha ali tomado meses, não é, para que não só chegasse até lá, mas depois voltasse. Tiro é um território que está fora do território de Jerusalém, de Israel, não é terra onde tem judeus ali, mas é uma terra um pouco mais distante. E Jesus vai até lá, contrariando inclusive aquilo que muitos pensavam sobre o seu ministério exclusivo para o povo judeu, de maneira em que, para eles, os judeus, o Messias era exclusivo para o povo de Israel. E quem quisesse participar das bênçãos do Messias deveria então se judaizar para participar finalmente das bênçãos do Messias de Israel. Então o Senhor Jesus, ele vai até este lugar chamado Tiro, não é? E ele fica distante aí, uns 240 quilômetros aproximadamente. No livro de Salmos, meus irmãos, eu vou pedir a você que siga lá comigo, o Salmo de número 87, ele diz assim, acompanha aí comigo a leitura, Salmo de número 87. Porque as pessoas talvez possam pensar, não é? Ora, o que o Senhor Jesus foi fazer em Tiro? O que ele estava lá a fazer, não é? Salmo de número 87 diz assim, verso 1: O Senhor edificou sua cidade sobre o monte santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, aí é o Senhor a dizer, entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Quem dentre Sião, a Nova Jerusalém, uma referência a ela, não é? Quem serão aqueles que estarão lá, participarão deste dia, porque o Senhor estabeleceu que eles nasceram ali, como nós lemos aí no Salmo de número 87. Quem estará lá, além de todos aqueles, não é, pertencentes aos de Israel, verso 4. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia de Tiro. Tiro, então, não é um lugar que era desconhecido no sentido de que fosse alcançado pelo Messias. Mas vai o Senhor Jesus até lá, como já dito desde então, desde muito antes, como vimos aí no Salmo 87. A Bíblia diz lá em Marcos, então, no capítulo 7, verso 24, que Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. E se nós víssemos a narrativa que vem logo antes, o Senhor Jesus estava tratando com fariseus, não é? Acerca daquilo que é limpo e daquilo que não é limpo, daquilo que é sagrado com aquilo que é profano. E as pessoas confundindo, não é? Aquilo que se pega, aquilo que se toca. Se eu, gentio, peguei esse copo e um judeu viesse pegar esse copo, ele passaria por um processo de lavar as suas mãos, de purificação, porque ele tocou em algo que estava impuro e havia sido tocado por um gentio. E então agora vai o Senhor Jesus até aquele lugar, até Tiro, depois de ter tido uma conversa com fariseus, um debate com eles, explicando para eles que o que purifica ou que traz impureza, melhor dizendo, ao homem, não é aquilo que vem para dentro ou que ele encosta, mas é o que de dentro vai para fora.
o que está no coração, a origem ali, não é de toda a malícia, de toda a cobiça, mas o que está dentro do homem e dele sai, isto sim o torna impuro. E há um grande debate, há um conflito armado ali, e então, muito provavelmente, sai o Senhor Jesus acompanhado dos seus discípulos. Essa não é uma viagem que tem uma grande comissão, que tem uma grande multidão seguindo Jesus, mas ele vai de maneira silenciosa. Ele vai de modo em que não chamasse atenção. Vamos continuar lendo ali o verso 24, então. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Ele foi para lá de maneira silenciosa. Mas não foi possível, meu irmão, porque nós sabemos que onde está o Senhor Jesus, coisas acontecem. Onde está o Senhor Jesus, as pessoas, não é, são curadas, são saradas, são libertadas pela graça de Deus, presente do Senhor Jesus. E ele vai até aquele lugar, como se fosse um descanso, não é, para ele e os seus discípulos, mas não é o que acontece. Se nós olhássemos ali no capítulo 3 agora, meus irmãos, deste mesmo evangelho, no capítulo 3, ali no verso 7, nós vamos encontrar algo bastante importante. Inclusive, segundo a narrativa de Marcos, isso acontece antes da escolha dos 12. Marcos capítulo 3, verso 7 diz assim: Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galileia o seguia. Então já havia uma multidão vindo da Galileia. Já é uma primeira origem de gente, não é volumosa. Verso 8. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas, é uma outra multidão agora, procedentes da onde? Da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de onde? De Tiro e de Sidom, foram até eles, por causa da multidão. Ele disse aos seus discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. E por quê? Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Então, a essa altura, nós estávamos no capítulo 3. A nossa leitura é lá no capítulo 7. Muita coisa acontece até lá. A essa altura, quando vai o Senhor Jesus e busca silêncio, ele já é, sim, uma pessoa bastante conhecida. E aquela região para onde ele foi, tem muita gente que veio até onde ele estava, não é, como vimos no capítulo 3, lá de Tiro e de Sidom, porque era famosa a pessoa do Senhor Jesus por curar, por libertar e por uma série de coisas. Então, quando ele chega aqui, não é? Veja aí que ele entra numa casa, não queriam que soubessem que ele estava lá, mas não conseguiu manter em segredo a sua presença. E aí o verso 25, não é? De fato, logo que ouviu a falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Uma mulher que estava, não é, com a sua filha endemoniada, estava possessa de espíritos imundos, não é, como diz a Bíblia. E nós precisamos entender, meu irmão, que lugar é esse, Tiro, não é? E que lugar é esse que essa mulher era Ciro-fenícia, não é? Grega, como diz o verso 26, não é? Mulher grega, Ciro-fenícia de origem. Nós precisamos entender, meus irmãos, que houve aquela região, não é? Foi dominada ali por Alexandre o Grande, por isso ela era grega, de fala grega, inclusive, mas ela era de origem ali da Fenícia e que tinha sido também invadido pela Síria e depois Grécia. Por isso a Bíblia explica a origem dela. Se nós olharmos para isso, não está aí essa informação só para você saber, essa mulher, como o pastor Rodrigo nasceu lá em Pompeia, o pastor Jorge nasceu lá em Recife, o meu irmão nasceu onde? Natal. Eita glória, né? Chegou o Salvador, né? Não é para saber onde você nasceu só.
A Bíblia está dizendo essas coisas para que você entenda quem é essa mulher que está vindo falar com Jesus. Tiro, meus irmãos, é o lugar onde os estudiosos indicam como a origem do culto a Baal. O culto a Baal começa nessa região de onde ela vem. Então, muito provavelmente, ela, sua família, são procedentes do paganismo, praticam, não é, culto a deuses que não existem, deuses de madeira, de pedra e de outras, não é, formas. Então, ela é uma pessoa, muito provavelmente, ou foi, não é, pagã. E ela está numa região onde o paganismo impera. Se você também conhece um pouco da história, você deve se lembrar de uma senhora chamada Jezabel. Já ouviu falar de Jezabel? Aquela coisa, né? Aquela coisa chamada Jezabel, ela vem de onde, meus irmãos? Ela vem de Tiro. E é ela que leva, junto consigo, ela leva o culto a Baal e faz todo aquele estrago no meio, não é? Entre o povo de Deus. E é ela quem atormenta o profeta Elias. Não é? Você se lembra dessa senhora Jezabel? Então, ela veio exatamente dali. E o que vai, então, fazer o Senhor Jesus naquele lugar, meus irmãos? O que vai fazer o nosso mestre, caminhando para longe das terras de Israel, sendo que o seu ministério, o seu propósito era apresentar a Deus, não é, aos judeus, e agora está lá do outro lado, num lugar onde o paganismo é muito forte, e se tem paganismo, tem todo tipo de prostituição, porque as sacerdotisas, né, do mal, aí, essa coisa arada horrorosa, impera, e ali era o lugar de onde vinha o tal do Baal, que a gente encontra tantas coisas, não é, em que o povo de Deus sofreu ao longo de todo o Antigo Testamento, por fazer esse tipo, não é, de referência e idolatria. E então, o verso 25 diz que, logo que ouviu falar dele, essa mulher, não é, que tinha essa filha com espíritos imundos, ela foi até lá, e a Bíblia diz que ela lançou-se aos seus pés. Ela se lançou. Lançar não é, para quem assiste vôlei, né? Não é aquela bola perdida que a pessoa sai correndo e dá o famoso peixinho. O lançar-se também não é esse pulo, esse salto, mas o lançar-se aos pés é o ato de se curvar, se dobrar e colocar a cabeça no chão, a testa no chão. Foi isso que ela fez. Ela se prostrou diante de Jesus. E aí o verso 26 diz o seguinte, que essa mulher então era grega, sírio-fenícia de origem, e ela rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ela rogava a Jesus que ela tivesse a oportunidade de experimentar da graça do Senhor Jesus na sua casa e tivesse então a sua filha liberta de tudo o que estava acontecendo com ela por conta daqueles espíritos imundos. E então, meus irmãos, aqui com a narrativa de Marcos, ao observar, não é, ela diz, ela procura Jesus e roga. A palavra para rogar é suplicar, é implorar, não é? De modo em que ela não fez isso uma única vez, ela não chegou, Senhor Jesus, com licença, o Senhor pode, por favor, não é, curar a minha filha? Não foi dessa maneira a abordagem que ela fez ao Senhor Jesus, mas foi diferente. Mas na leitura aqui de Marcos, a gente chega ao verso 27 e ouvimos de Jesus o seguinte, e ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Entra numa parábola que conta o Senhor Jesus e aparece um animal aí, aparece o cachorrinho. É o alvo, inclusive, das críticas das pessoas que pensam que Jesus maltratou e ofendeu essa pessoa. Na narrativa de Marcos, parece que as coisas faltam alguns detalhes, e Deus não deixou que faltasse nada. Lá em Mateus, no capítulo 15, meus irmãos, nós encontramos a narrativa paralela, e nós vamos observar alguns detalhes importantes dessa história. Mateus, no capítulo 15, quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia, irmão. Nós vamos começar a campanha de oração. Fogo do céu. Crente sem Bíblia, caia fogo do céu.
Crente não anda desarmado, irmão. Cria vergonha no nariz. Mateus capítulo 15, versos 21 em diante. Veja aí. Mateus capítulo 15. Não é? Nos versos 21 em diante. Olha o que é que diz a palavra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Como é que ela veio? Gritando. E são gritos, não é um grito. Mas a Bíblia diz que ela foi até o Senhor Jesus gritando. E veja como é que ela aborda o Senhor Jesus. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então, qual foi a abordagem dessa mulher ao Senhor Jesus? Ela não pede, com licença, Senhor, por favor, mas a Bíblia diz que ao saber que Jesus estava lá, ela vai até ele gritando. Ela está, então, desesperada, ela está no estado de pânico por já não saber mais o que fazer, e a sua filha sofria muito por conta dessa influência demoníaca e de toda a manifestação que estava presente na vida daquela menina. A Bíblia diz que ela tinha cerca de 12 anos, e então ela chama o Senhor Jesus de Senhor. A maior parte das pessoas o chamava de mestre, de rabi, não é? Numa maneira respeitosa e de forma a reconhecer a autoridade, não é, do Senhor Jesus, mas ela não chama de mestre e não chama de rabi. Essa mulher não é judia, essa mulher não mora em Jerusalém e arredores, mas muito provavelmente, essa é da minha parte, pode anotar e jogar fora depois se você quiser, essa mulher talvez, muito provavelmente, estava lá naquele grupo do capítulo 3 de Marcos que nós lemos, que foram até lá para comprovar este que tanto milagre se ouvia falar, o Senhor Jesus. E agora ela não só conhece a Jesus, não só conhece a sua fama, mas demonstra saber exatamente quem ele é. Primeiro ela o chama de Senhor. E se nós olharmos o texto bíblico, meu irmão, no original, diferente de eu chegar para o meu irmão Tonhão, que tem os seus cabelinhos branquinhos, bigodinho branquinho, chegar, ô senhor Tonhão, graça e paz, porque é um gesto respeitoso. Este Senhor é Senhor para a palavra Kyrios. E ela chega para ele dizendo, Kyrios, Senhor. E qual é a grande diferença? Este é um título divino. Ela sabe que está falando com alguém que não é uma pessoa comum, não é um profeta comum, mas é exatamente aquele de quem as Escrituras falavam, Escrituras que não são originárias do povo dela, mas que de alguma maneira ela tomou conhecimento, e não só tomou conhecimento, mas passou a nutrir fé no seu coração. E ela se dirige a Jesus dizendo, Senhor! E que mais que ela diz? Filho de Davi! Filho de Davi é outro título do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem um grupo de títulos e são títulos messiânicos. Por que filho de Davi? Porque o seu trono seria perpétuo, disse o Senhor. E da linhagem de Davi, da linhagem de Judá, então, viria o Messias. Por isso a referência do grande rei que viria, o Senhor Jesus. Então ela diz, Senhor, Kyrios, filho de Davi. Alguém tem dúvida de que essa mulher sabia exatamente quem era Jesus? Meus irmãos, a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 3, diz que os demônios se referiam a Jesus quando o viam, dizendo, esse é o Filho de Deus. E Jesus mandava com que eles parassem de falar, porque estava sendo progressiva a apresentação, a revelação do Senhor Jesus. E então aquela mulher sabia exatamente, e ela chega aos berros. A gente conhece um cego que chega gritando, não é? Jesus, filho de Davi. Essa mulher faz exatamente a mesma coisa. E vamos lembrar onde é que isso está acontecendo. Isso está acontecendo lá em Tiro, não é entre o povo de Deus. Muito bem. E aí lá no verso 22, Senhor, filho de Davi, o que ela diz? Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Por que é muito importante a gente olhar para isso, irmão? Quem que clama por misericórdia?
Existe o clamor por misericórdia e existe o clamor por justiça. Você consegue entender a diferença? Clamor por justiça, você entende que você está certo e alguma coisa aconteceu que não foi legal e você se sentiu injustiçado. Então você clama ao Senhor para que manifeste justiça. Muito bem. Existe um outro clamor, que é o clamor por misericórdia. Quem é que clama por misericórdia? Davi clamou por misericórdia. Davi diz: não me retires o teu Santo Espírito, mas restitui em mim a alegria da tua salvação. Em outras palavras, ele está clamando por misericórdia. Não é miojo não, irmão. Vai entender errado. Misericórdia. E por que ele clama por misericórdia? Porque ele tem consciência do quê? Do seu erro, do seu pecado, da sua falha. Então essa mulher diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não está clamando por justiça. Ela não está indo lá em Jesus e requerendo de Jesus algo que lhe pertence. Ou dizendo: Senhor Jesus, o Senhor tem a obrigação de curar aqui meio mundo, porque o Senhor curou lá do outro lado, então vai ter que curar aqui também. O Senhor libertou demônio para lá, então liberta demônio aqui também. Ela não clama por justiça e nem tenta requerer. Sabe aquele negócio, eu determino, que é coisa de crente que não lê Bíblia? Não tem nada de determina, não. Ela clama o quê? Misericórdia. Porque ela tem completa noção de quem ela é e do seu pecado. Ela tem noção de que ela é uma pessoa gentia e não judia. Então ela se dirige a Jesus assim: tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofre muito. Meus irmãos, se ela é uma pessoa do paganismo, se ela vive num universo pagão, há uma grande chance, apesar dela aqui conhecer o Senhor Jesus pela maneira como ela se expressa, há uma grande chance de que ela tenha recorrido. E se ela não recorreu, ela tinha à disposição recursos dentro do paganismo para buscar uma maneira de libertar a sua filha. Por esses dias eu li uma matéria dizendo que o número de exorcismos tinha aumentado no Brasil, não é? E as pessoas estavam preocupadas. Engraçado, finalmente estão se dando conta de que existe o inferno, existe demônio, existe possessão, e só em nome de Jesus essas pessoas são curadas, libertadas, não é? Ou libertas desse mal. Essa mulher poderia ter recorrido a vários lugares. Ela poderia ter ido lá no Ziriguidum e faz um nheco-nheco aí para que saia esse negócio aqui da minha filha. Talvez ela tenha ido e não deu resultado. Talvez ela tenha ido no Pedrão de Deus, né? Para não falar o nome do homem aí. Foi lá no Pedrão de Deus, faz um milagre aí, arranca as tripas dela, aí está com bicho, tira esse negócio lá, pagou dinheiro para o Pedrão de Deus e viu que era falso. Não funcionou. E talvez ela tenha tentado, aquela arranca o dente, põe debaixo do travesseiro e espera um pouco para ver se... Essa não tem nada, né? Isso aí foi a coisa que eu lembrei agora. Mas enfim, ela teria vários recursos à disposição. Mas o que ela fez? A Bíblia diz que ao ouvir de Jesus, ela dispara na direção de onde ele está. E aos gritos ela clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso foi tão intenso e tão repetitivo, a ponto, meus irmãos, veja o verso 23, que Jesus não fez absolutamente nada. O que você espera do Senhor Jesus? Você espera silêncio dele? Você espera, não é? Mais ou menos assim, você tem 2 amigos. Então vocês 3 lá, certo? O irmão apóstolo Paulo está lá, junto com o amigo dele e o outro amigo dele. Aí esses 2 amigos do nosso irmão Adriano ali, vulgo apóstolo Paulo, começaram a brigar, entendeu? Não, porque você torce para o time muito ruim. Aí o outro fala: não, mas o que é isso? Não fala assim do meu time, e os irmãos sabem que time é esse. Não, imagina, que não sei o quê. Aí vai, Corinthians, e eles começaram a brigar. E quando eles começam a brigar, o que o Adriano faz? Só um minutinho, gente, deixa eu comprar uma pipoquinha. Vai, acerta na barriga, quem está ganhando, quem está vencendo, e aí vamos fazer as apostas, quem vai ganhar. Então, qual é a expectativa que a gente tem do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus está? Vamos falar crentez agora, quando Jesus está no barco.
que você espera de Jesus? Que ele faça o que ele costuma fazer, né? Que a sua palavra de poder seja lançada, que ele cure, que ele liberte, que ele faça o mar ficar quieto, que faça a tempestade aquietar, faz cair fogo no céu naquele time. Tudo. Você espera alguma coisa de Jesus, espera. Olha o que a Bíblia diz no verso 27. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Nenhuma palavra sai dos lábios abençoados do Senhor Jesus. Nenhuma palavra. Aí você pensa, aquela mulher parou. Não parou não. E ela continua. Mas ela não continua assim falando, ô Jesus, porque agora ela está mais perto, né? Ô Jesus, não. Ela continua aos gritos. Meu irmão, essa é uma mãe. E uma mãe desesperada. Você que é mãe, ou pai, né? Porque não é sua mãe que sofre, né? Agora você tem o feminismo e tem o masculismo, né? Deixa eu me defender aqui. Mas quando você vê a tua cria, não é? Aquilo que saiu das suas entranhas, de dentro de você sofrendo, o que você faz? Você fica feliz? Você fica assim, puxa, que legal. É isso mesmo, bem feito, menino. Está vendo? Falei para não pôr o dedo da tomada, pois tomou choque, toma. Ai, que gostoso, né? Estou tão feliz por você. Mas a mãe sofre junto com o filho, o pai sofre junto com o filho, e eu penso que a mãe tem um vínculo, tem um elo, que é diferente, obviamente, do pai, e me parece que é muito mais forte. Não é? Uma criança vive sem pai, é triste, não é? Muito triste, mas sem a mãe é um processo bem diferente. E aqui nós vemos uma mãe desesperada na presença de Jesus. E ela grita, ela clama, não é? Ela implora, diz a palavra, para você entender o grau e a situação que ela está. E lembre-se, ela não está longe caminhando e vindo, mas a Bíblia diz que ela está com a testa onde? No chão, aos pés do Senhor Jesus. E ela está clamando, mas ela não para. E Jesus não fala nada. Bom, para muito crente, entre aspas, crente, né? Isso seria suficiente para já se levantar e falar, pelo amor de Deus, rapaz, estou aqui falando, o senhor não responde, fala alguma coisa, homem de Deus, não é? Até que isso realmente acontece, só que não é de outras pessoas, mas dos seus discípulos. Verso 23 diz assim, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram. Eles se irritaram, eles se incomodaram. Eles se enfesaram com aquela mulher gritando e talvez até com o silêncio de Jesus. E aí eles vão até Jesus e falam assim, Jesus, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. Manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela está gritando e não para. E aí os discípulos, mano, que mulher difícil, né? Rapaz, e talvez algum dos discípulos que tenha sido casado, né, tenha pensado, e eu aqui achando mal da minha esposa, e essa mulher grita e não para de gritar, né? Jesus manda ela embora. Aí veja o verso 24, Jesus responde, não para a mulher, responde para eles, para os discípulos, manda embora. E aí Jesus responde, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa é a resposta que dá o Senhor Jesus para aqueles discípulos inquietos, que já não aguentam mais ouvir aquela mulher gritando e Jesus em silêncio. E aí ele diz, o meu negócio é com as ovelhas perdidas de Israel. Bom, nós que conhecemos ao Senhor Jesus, nós que temos, além deste texto, o restante das Escrituras, entendemos que a atitude do Senhor Jesus aqui é uma atitude pedagógica. Não é uma revolta, como quem diz, não, isso aí, mais ou menos assim, né? Chega alguém lá no seu setor onde você trabalha e traz um problema que não é da sua alçada, é do vizinho. Você fala, não, isso aí não é comigo não, isso aí você fala lá com o pastor Jorge, isso aí é bucha dele, ele que resolva lá. Jesus não está passando desta maneira, mas há um motivo pelo qual o Senhor Jesus, primeiro, fica em silêncio. Antes de ficar em silêncio, o Senhor está em Tiro. Tem um propósito dele permanecer em silêncio e ter ido a esta região em que há majoritariamente
uma habitação de gentios? E aí ele responde para aqueles homens, eu, não é, verso 24, fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Agora o Senhor Jesus se dirige àquela mulher. E ele diz assim, no verso 25, não é? Ou antes, não é? A Bíblia diz que essa mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. A palavra de adoração é a sua prostração. Ela está totalmente prostrada diante de Jesus. E ela continua a se dirigir a Jesus como Senhor. Senhor, ajuda-me. Você consegue notar e perceber o desespero dessa mulher? Eu tenho um amigo que a filha foi para um passeio de escola. Do passeio de escola, por alguma razão, ela foi a única que foi infectada com uma bactéria. Essa bactéria causou uma reação alérgica, em princípio nada demais, mas ela começou a coçar. Em adultos isso também acontece, mas adulto geralmente não se coça. Adulto não tem a menina começou a se coçar. E porque ela começou a se coçar, aquela coceira aumentou a ponto de que ela ficou em todas as regiões, e isso afetou bastante a parte, não é, da virilha, ela ficou com essa região toda em carne viva. Eu não sei o nome da bactéria, eu não quero nem perto de mim, nem dos meus filhos esse negócio, não é? Meus irmãos, você precisa ver o desespero daquele pai. Que coisa terrível de ver a sua filha se coçando a ponto de não ter sossego, e não adianta coçar porque não para a coceira, e aquilo está se arranhando e está destruindo e machucando cada vez mais. Então essa mulher prostrada ao chão, ela diz, Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. E aí vem o verso 26, a resposta do Senhor Jesus. E nós entendemos a partir da sua resposta o ensino que o Senhor Jesus está trazendo, não para aquela mulher, mas para aqueles discípulos, porque nós observamos que assim que o Senhor Jesus completa o seu ministério aqui, morre naquela cruz, ressuscita ao terceiro dia, e depois de 40 dias, estando com os seus discípulos ressurreto, ele vai de volta ao céu, ele ascende aos céus, não é como é a palavra, bonito falar ascendeu aos céus, né? Subiu, tá, irmão? Subiu, não é que é uma lâmpada acendeu, ele ascendeu, subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele é assunto, o que acontece? Agora os discípulos, que nós conhecemos a partir de então como os apóstolos, têm algo por fazer, não tem? Eles têm um trabalho, eles têm uma missão. Só que essa missão não é restrita ao povo judeu, não é restrita a Israel, e eles têm que sair. Só que como que alguém que não é judeu, que não conhece as Escrituras, que não entende do que um judeu entende, ele iria agora trazer a revelação do Evangelho, falar para aquelas pessoas como ele identificaria que aquela pessoa teve uma conversão genuína. Então o Senhor Jesus está aqui, não só em cumprimento do que vimos no Salmo 87, mas também ensinando aqueles discípulos o que é uma verdadeira conversão. E então ele diz àquela mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É essa a resposta que ele dá. Bom, aquela mulher poderia ter olhado para Jesus e falado, quê? Eu estou aqui há todo esse tempo me esgoelando, berrando e crendo no meu coração que o Senhor é a resposta para o problema que a minha filha precisa ou tem, e o Senhor agora não só rompe o silêncio dizendo que não é possível me ajudar, mas também me chama de cachorrinho. Ela poderia ter se ofendido, mas veja aí o verso 27, a resposta que ela dá. Disse ela, porém, sim, Senhor. Mais uma vez, Quírios. Pelo menos 3 vezes ela chama o Senhor de Senhor, como o crente chama a Deus de Senhor. Pelo menos 3 vezes ali. Aquilo não ofendeu aquela mulher. Aquilo não parou aquela mulher. Mas ela continuou avançando. Então, o que disse o Senhor Jesus para ela? Verso 26 diz assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Nessa parábola que o Senhor conta, os filhos ou as crianças que estão aí é uma referência ao povo de Israel, aos judeus. E os cachorrinhos é uma referência aos gentios. Então você e eu, não é? Seríamos como estes cachorrinhos, mas é um gentio que não tem a Cristo, é um gentio que ainda não foi evangelizado e que não creu por ouvir o evangelho. Então essa é a referência. Mas isso ecoa para um judeu, e vamos lembrar que o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos, que são judeus, e isso ecoa na mente daqueles homens com a referência que o judeu fazia ao gentio. O judeu tratava o gentio como um cachorro. Há um ditado entre os judeus de que se você comesse, se alimentasse ao lado de um idólatra, de um gentio idólatra, você estava comendo ao lado de um cachorro. Um gentio idólatra era um cachorro. Mas assim como nós temos cachorro e cão, palavras diferentes para se referir ao mesmo animal, eu não sei se tem diferença de cachorro para cão, no português. Mas na língua original existem palavras diferentes para aquilo que é o cão, o cachorro, que o judeu chamava, não é? O gentio, o idólatra, para aquilo que o Senhor Jesus chama ou trata com aquela mulher, falando agora de cachorrinhos, há um diminutivo aí. São palavras diferentes. O cão que o judeu tratava aquelas pessoas era o cão selvagem, era um cão que andava livre, solto, não é? Sem coleiras e sem aquelas roupinhas quando estava frio, né? Sem aquela bagulhinho quando vai tomar banho, aquela gravatinha, né? Sem nada disso. É um cão na vida selvagem. E o que faz um cão na vida selvagem? Ora, tudo que tiver pela frente, ele avança para pegar, para comer, inclusive entre corpos e restos de animais mortos, e o que tiver morto lá, ele vai e come. Então, para o judeu, aquilo era terrível, porque havia impureza. E por isso tratava o gentio com a mesma impureza, essa é a relação, e chamava de cachorro. Agora Jesus não usa essa palavra, ele usa uma outra palavra, e que faz referência a não animais que ficam soltos, correndo por aí, mas é um animal que é domesticado. É um animal que está dentro de casa. Então ele diz lá no verso 26, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O cachorro não está longe, pode lançar lá no meio do mato, está perto. Não é? Então se trata de um cachorro domesticado. Muda a figura. E não deixa de ser uma referência para muitos, não é? Difícil de ouvir. Mas o fato é que esses gentios aqui são chamados de cachorrinhos. E agora, meus irmãos, veja que diz o Senhor Jesus acerca de, não é que não é certo tirar a comida. Ele é específico em que alimento. Ele diz, não é certo tirar o pão. Muito bem. Aí vem a resposta dessa mulher. No verso 27, ela diz, sim, Senhor, eu sei que eu sou como uma cachorrinha. Eu sei que eu não sou do povo de Israel. Eu sei que eu não sou dessa linhagem que recebeu as alianças. Eu sei que eu não sou dessa linhagem de onde vieram os profetas. Eu sei que eu não sou dessa linhagem de onde vem o Messias que está agora diante dos meus olhos. Eu sei que eu não sou de nada disso. Mas ela clamou por misericórdia. Ela disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Deus agiu comigo e com você, senão com misericórdia? E aí ela diz assim, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Porque o cachorrinho está perto, não é o cão selvagem, ele está perto. E às vezes você comendo, não é? Alguma coisa escapa da mesa e pluf, cai no chão. Ou a criança que pega o garfo, não, porque aí a comida saiu voando, né? E aí o que faz o cachorro? O cachorro imediatamente avança para pegar. Se fosse na casa de uns, alguém vai falar assim, sai. Pega, é a regra dos 5 segundos. 5 segundos, não tem bactéria, põe no prato de novo. Quem é adepto da regra dos 5 segundos? Quem está com vergonha de dizer que é adepto? Quem nunca pegou chiclete do chão e continuou mastigando? Agora vem com ai, né? Sei.
sei. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Mas ela diz então que até os cachorrinhos comem das migalhas, porque caiu da mesa e eles estão perto. E o que ela está dizendo? Ela diz, Senhor, eu entendo a grandeza do teu poder. Eu entendo a grandeza e a magnitude da obra do Senhor. E uma pequena migalha, eu só preciso de uma pequena migalha. Essa pequena migalha me é suficiente. E aí veja a resposta do Senhor Jesus, não é? Verso 28. E Jesus respondeu, mulher, tua fé é grande. Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Agora nós podemos voltar para Marcos, não é? No capítulo 7, porque nós já vimos os detalhes que esse evangelista, não explicitou, enquanto Mateus sim. Verso 29. Marcos, capítulo 7, verso 29. Então, disse Jesus agora para ela, por causa dessa resposta, porque grande é a sua fé. Só responderia algo assim quem tem fé. Por causa dessa resposta, pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a havia deixado. Meus irmãos, aquela mulher, quando ouviu Jesus dizendo, pode ir embora, tua fé é grande, mulher, pode ir embora, tua filha já não tem mais nada, não tem mais demônio nenhum, não. Jesus nem lá estava. A Bíblia diz que ela vai para casa. E quando ela chega em casa, ela encontra sua filha deitada. Você pode imaginar o cansaço daquela menina, de tanto, esforço e tanta luta que havia ali, não é? A Bíblia, quando falava daquele jovem gadareno, que nós vimos algumas semanas atrás, de que quando ele saiu, aquela legião saiu, chacoalhando muito aquele menino, ou aquele jovem, e ele caiu no chão, como cansado, exaurido. Essa menina estava deitada, muito provavelmente, pelo tanto que ela sofreu. Mas o sofrimento dela acabou, porque Jesus mudou a história daquela família. Mudou a história não só daquela menina. Aquela mulher, ela não ganhou só a cura para a sua filha, mas algo mais acontece na vida daquela família. E nós vemos aqui que Jesus diz, então, no verso 27 do capítulo 7, segundo Marcos, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, para que depois, ou melhor, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Deixe que primeiro, então, os filhos se fartem, comam até se fartar. O que Jesus está fazendo não é desrespeitando a ninguém, mas como a Bíblia mesmo nos apresenta, Jesus está dizendo qual é a sua prioridade no ministério, e a prioridade inicia com os judeus. A salvação vem dos judeus e depois aos gentios. Nós somos fruto do que transborda de Deus através dos gentios e alcançou a todos nós. É só isso que o Senhor Jesus estava dizendo àquela mulher. E quando o Senhor Jesus se refere não como cachorro, não como cão, como os judeus costumavam se referir a gentios, mas diz cachorrinho, aquela mulher percebe da misericórdia de Jesus e ela insiste e diz, sim, Senhor, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Bom, analisando a frase aqui do Senhor Jesus, essa parábola que ele conta, ele diz que não é certo tirar o pão. Ele não diz não é certo tirar a lasanha. Ele não diz não é certo tirar o miojo, graças a Deus. Mas ele diz não é certo tirar o pão. E por quê? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Voltando um pouquinho na história, a gente vai se lembrar que o povo de Deus se envolveu várias vezes com o quê? Com idolatria. Esteve no Egito e lá no Egito se envolveu com o panteão egípcio, desvirtuou um pouco as coisas, tinha um que lembrava, tinha outro que nem lembrava que Deus existia, e aí de lá eles são levados para o deserto. E no meio do deserto,
o Senhor faz com que desça do céu um alimento para eles. E como é que se chama esse alimento? Maná. O maná é uma espécie de pão. Esse maná, que para os judeus, não sei se todos, mas os que eu conheço, se referem ao maná como um castigo da parte de Deus. O maná é alimento de Deus para quem está sendo castigado, porque eles comeram maná aonde? No palácio ou no deserto? No deserto. Então, para alguns judeus, não sei se todos, maná é alimento, não é? Para quem está sendo castigado, está debaixo de juízo. Então, judeu não pede por maná. Judeu foge do maná, que é a distância do maná, mas não percebem o ato e o gesto de misericórdia de Deus em fazer descer naquele lugar diariamente maná que vinha do céu. Bom, o tempo passa, não é uma referência ao banco que faliu ou que não existe mais, mas o tempo passa e aí chegamos nos dias do Senhor Jesus. E aí eu peço que você vá comigo ao Evangelho de João. João agora lá no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho segundo João. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Verso 25, capítulo 6. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaram aqui? A turma estava do lado de cá, do mar da Galileia, não é? E aí Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Aquela turma achou aquilo o máximo. Maluco, nunca comi tanto pão e tanto peixe na minha vida. E que peixe gostoso! Não era aquele peixe com gosto de terra. Não era aquele peixe com gosto de, sei lá, que peixe que você, né? E aquele pão, então, aquele pão fofinho. Tem gente que gosta de pão cascudo, tem gente que gosta de pão sem casca, ou aquele mais molinho, né? Mas imagina o pão do jeito que você gosta, e você olhar para aquele pão e falar: meu Deus, que pão delicioso! Mas a Bíblia diz que Jesus, ele cruza para o outro lado. E a turma procura por Jesus e não acha, e vai até o outro lado, e sai correndo atrás de Jesus. E quando chegam lá, encontram com Jesus, fazem essa pergunta: ora, quando o senhor chegou aqui? O senhor estava lá? O senhor veio para cá? Essa não é uma pergunta de uma pessoa curiosa, não é uma pergunta de uma pessoa que está interessada em você, mas é uma pergunta de quem está falando: caramba, eu estava lá? De repente o senhor sumiu? Como assim o senhor some? Né? Tive que andar até aqui, quando é que o senhor chegou aqui? E aí vem a resposta de Jesus. E essa é uma resposta, nossa, sensacional. Muito crente está precisando ouvir essa resposta de Jesus. E aí ele diz no verso 26, a verdade é que vocês me procuram, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. E aí começa, não é, esse diálogo. O Senhor Jesus já dá aquela atravessada, não é, desmascarando o que estava no coração. Não está indo atrás de Deus para adorá-lo, porque Ele é poderoso, ou por qualquer outra coisa, mas o interesse é nas suas próprias vontades. E aí o verso 28, então lhe perguntaram, ora, o que precisamos para realizar as boas obras que Deus requer? Bom, aí a resposta de Jesus, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Você só precisa ter fé em mim, o Filho de Deus. Aquelas pessoas não tinham fé, essa é a resposta de Jesus. São incrédulos que estão diante dele ali, só precisa ter fé. Aí aquilo lá deu uma chacoalhada na turma, né? Imagina que no meio da igreja aparece o Senhor Jesus e começa a falar, ó, tal e tal e tal e tal pessoa vem para cá, o resto vai para lá. Vocês que estão aqui, vocês não têm fé, coisa nenhuma. A pessoa vai, como assim eu não tenho fé? 25 anos de igreja e fala que eu não tenho fé? Bom, as pessoas continuaram, veja aí o verso 30. E aí então lhe perguntaram, bom, qual é o sinal miraculoso que o Senhor vai mostrar para que vejamos e creiamos em ti? Porque até agora não criam. Qual é o sinal que o Senhor vai mostrar, então? O que é que o Senhor vai fazer? O que farás? Você consegue perceber a impetulância desse povo, rapaz? Rapaz do céu.
Ainda bem que eu não estava lá. Eu já ia pegar a chinela e fazer igual a minha mãe. Minha mãe falava e você não dava atenção, ela fazia 5 pés. É uma habilidade que eu não tenho. Quando ela fazia 5 pés, o chinelo fazia assim, fá! Mas não era o chinelo fazer assim, o chinelo batia no chão. É para intimidar, entendeu? Rapaz, quando o pessoal começava a falar daquele jeito, eu já, na técnica da dona Neza, cadê o chinelo? Mas aí, perguntam para ele, né, o que o senhor vai fazer? Aí vem o verso 31. Os nossos antepassados, olha aí, petulância, comeram o maná no deserto. E como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. A referência, então, do maná é a referência do pão. Pão dos céus. Maná, pão dos céus. E aí declara, então, Jesus, no verso 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus que desceu dos céus dá o que ao mundo, irmão? Vida. Para um povo que estava morto. Ressuscita, ó terra que estava morta. E essa ressurreição vem através do poder deste pão, o pão da vida. E se nós continuássemos lendo, né, no verso 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, ego eimi, eu sou, Deus lá da sarça ardente, eu sou o pão da vida, eu, o Deus Todo-Poderoso, que me fiz aqui como um de vocês em carne, sou o pão da vida. E aí começa um debate, em que ele diz que todo aquele que comer deste pão jamais tem fome, quem dele bebe jamais tem sede, e aí a coisa se esquenta, porque ele fala que este pão é a sua carne, não é? Veja aí comigo o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. É o pão que desce do céu. É o pão de Deus que dá vida ao mundo. Veio dos céus para morrer por mim e por você. Agora, quem dele, não é, toma parte, este jamais tem fome. Bom, esse debate se acalora porque as pessoas falam, agora ele está falando que eu tenho que comer a carne dele, que coisa é essa, né? E é objeto de outro assunto que vai longe esse. Mas voltando lá para o nosso texto, não é, em Marcos, no capítulo 7, o verso 27 diz assim, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o quê? O pão. Que pão é esse, irmão, que ele está falando? Mas ele fala da salvação, que é presente na vida deste homem. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que veio para trazer vida, é o pão que desceu dos céus. Então ele diz que a salvação vem primeiro para os judeus e depois para os gentios. Ele estava dizendo àquela mulher, espere só mais um pouco, porque em seguida isso transborda para os gentios. E aquela mulher diz, sim, Senhor, eu entendo, mas eu só preciso de uma migalha. É tudo muito grandioso. E aí Jesus diz para aquela mulher, grande é a sua fé. Nós conhecemos o texto em Romanos que diz que aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, não é? Este será salvo. Essa mulher confessou Jesus como Senhor. O chamou pelo menos por 3 vezes de Quírios, e Jesus atesta a fé dela e diz que a fé dela era grande. Bom, no texto anterior, Jesus estava com aqueles fariseus em Cafarnaum, e eles estavam debatendo com Jesus sobre o que é puro e o que é impuro. E aquela mulher, que nada tem a ver com Israel, ela havia entendido que ela era impura e que ela necessitava de misericórdia e que apenas uma migalha de Jesus era suficiente para ela. Então Jesus disse para aquela mulher, pode ir em paz, grande é a sua fé, a tua filha já não tem mais nada. Ela não só voltou para casa com a cura e a libertação da sua filha, mas ela voltou com vida e vida em abundância. Ela voltou com vida eterna.
Sabe, meus irmãos, essa história que nós lemos aqui, ela tem algumas mensagens e informações muito importantes para todos nós. A primeira delas, nós observamos a humildade dessa mulher que vai falar com Jesus. Ela tem total noção da sua condição. Ela tem completa consciência de que ela não é pertencente àquele povo, mas ela clama por misericórdia. Muitas crentes estão tendo atitudes bastante diferentes, indo até Jesus e exigindo. Não é possível. Você já ouviu aquelas orações, eu não aceito? Meu irmão, às vezes você está contendendo não é com o diabo não, querido. Você está contendendo com o Senhor, porque se Ele está trazendo na tua vida alguma situação e você diz, eu não aceito, você está dizendo a Deus que você não aceita o tratamento dEle na tua vida. Então preste atenção, essa mulher, ela foi diante de Deus com toda a noção de que ela sim tinha um histórico que não permitia que ela estivesse diante daquele homem. Mas ela clama por misericórdia, ela diz, tem misericórdia de mim. Você está exigindo coisas de Deus? Preste atenção. Porque se você é participante do pão da vida, Deus já lhe deu bênção maior, suprema, e maior que essa não existe, irmão, senão aquela vida que só se encontra em Cristo Jesus. Muito crente que está triste, não está conseguindo viver direito, porque perdeu alguma coisa material, porque foi desfavorecido em um grupo específico, mas essa mulher, meus irmãos, ela estava desesperada por ver a filha dela naquele estado. Então, por vezes, a gente não entende muito bem o que é sofrimento. E de maneira muito humilde, aquela mulher vai até Jesus e clama por misericórdia. E ela diz, Pai, tem misericórdia de mim. O pai foi da minha parte, porque eu me emocionei. Mas ela diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O crente precisa saber ser humilde, meu irmão. Lá no capítulo 5 de Mateus, onde se inicia o Sermão da Montanha, a primeira das bem-aventuranças, no verso 3. Mateus capítulo 5, verso 3. Ele diz o seguinte, bem-aventurados, felizes, de uma felicidade permanente, bem-aventurados então, quem são? São os pobres de espírito. Por que eles são bem-aventurados? Porque são pobres? Não. Eles são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Aquela mulher clamava por migalha e Deus deu a ela o seu reino. Deus não deu só uma migalha para ela, mas deu o seu reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ser pobre de espírito, meu irmão, é exatamente a postura dessa mulher. É ter consciência do seu estado, da sua condição, de que não merece coisa alguma. Deus não lhe deve favor, mas pela graça. Contrário da misericórdia. Parece que graça e misericórdia é a mesma coisa, não é? Misericórdia, meu irmão, é quando você não recebe o que você merece. Isso é misericórdia. Por isso ela clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E graça é receber o que você não merece. Isso é graça. E Deus nos dá graça em Cristo Jesus. E por isso nós podemos hoje ser chamados filhos de Deus. Então você e eu, meus irmãos, precisamos entender que nós devemos, prestar atenção na petulância e na ignorância que alguns de nós têm, na maneira e no trato nas nossas orações. Eu entendo que situações difíceis nos desequilibram e nos tiram do nosso eixo, mas jamais se esqueça diante de quem você está, do Senhor Todo-Poderoso e principalmente que lhe deu amor, e amor que não era merecido, mas porque tanto amou o mundo, o Senhor nos entregou o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós observamos então a humildade dessa mulher e é algo que nós devemos vasculhar na nossa vida, para não ser uma falsa humildade, como aqueles que oravam, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como este cobrador de impostos, porque eu não sou como este que torce para determinado time, não é? Essa é a falsa humildade. Mas aquela mulher chegou com completa noção e pediu só uma migalha. A segunda coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é que a graça de Deus não tem fronteiras.
Não existe fronteira. Às vezes nós podemos pensar, não é, que determinada região lá do globo, não é, ninguém vai ser alcançado, porque aquele lugar é contra o evangelho, aquele lugar é um grupo de pessoas pagãs, não é gente que faz canibal, é todo tipo de atrocidade, ou sei lá o que você pode ver e encontrar nesse mundo, mas o poder de Deus não encontra limites, não encontra fronteiras, e ali mesmo não sendo o tempo, mesmo não sendo a hora, porque Jesus disse da sua prioridade, que primeiro era para os judeus, aquela mulher experimentou da graça de Jesus. E por isso aqueles discípulos viram aquilo. Não foi Jesus, o silêncio de Jesus não foi para ela, para tornar a sua dor ainda maior, porque Jesus não respondia, mas foi para que aqueles homens pudessem ver que o poder de Deus transcende a nação de Israel, e ele abençoa aquela mulher que eles queriam que fosse embora. Por ele, eles estavam irritados e manda embora. Quanto o crente está querendo mandar embora, é da religião, não sei o quê, manda embora daqui, não sei o quê, não quero. Para Jesus, meu irmão, não é? Cada pessoa, para ele, tem sim valor, porque ele morreu naquela cruz em favor do mundo, não foi em favor de alguns, mas foi para todo o mundo. A janela de oportunidade, chamada graça, está aberta para todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e creem no coração, têm fé. Nós vemos então que não tem fronteiras para isto, que é a graça de Deus e o seu poder. E por fim, meus irmãos, nós observamos que o milagre de Deus transforma a vida daquela mulher. Transforma de maneira poderosa. A Bíblia diz que quando ela ouve falar que Jesus está naquele lugar, ela não pensa duas vezes. Ela parte em direção a Jesus e ela sai gritando, ela vai em desespero. Quantos crentes estão passando por problema, dificuldade, a primeira coisa que faz é se trancar no quarto, se isolar de todo mundo, não vai à igreja, não faz isso, não faz aquilo e some. Meu irmão, aquela mulher estava desesperada e ela não foi buscar um quarto trancado, se enfiar debaixo da cama e chorar. Mas ela foi buscar aquele e o único que pode e tem poder para mudar a sua realidade. Ela foi atrás de Jesus. A Bíblia diz que no mesmo instante que ela ouve falar que Jesus estava lá, ela vai em direção. Então veja a fé dessa mulher, meu irmão. E ela parte em direção a Jesus. E tão logo Jesus diz para ela que grande é a fé dela, e ele diz, a tua filha já não tem mais nada. Muitos, talvez pudessem pensar, meu Deus, mas Jesus nem levantou a mão. Jesus nem fez uma oraçãozinha. Nem aquela oração de, um minutinho, não precisa ser uma oração longa. Mas nem um sai em nome de Jesus. Nada. Jesus tem certeza que minha filha está curada. Porque eu vou até lá, é meio longe. Aí eu vou chegar lá, não tem, vou ter que voltar. Né? Ontem eu fui a Santa Ifigênia para comprar umas coisas. E aí o cara falou, pode ir que está testado já. Eu falei, então, irmão, eu moro meio longe. Deixa eu testar de novo, porque se eu chegar em casa e estiver funcionando, eu tenho que voltar. Né? Talvez aquela mulher pudesse ter pensado, meu Deus, vou chegar em casa, aí eu vou ter que acionar a garantia, porque não funcionou, né? Eu vou ter lá e falar, Jesus, olha, não foi bem assim não, ficou alguma coisa lá ainda, né? E tal. A Bíblia diz que ela deixa onde está Jesus. Ela para de gritar, porque ela entendeu que ela alcançou o favor de Deus. E a Bíblia diz que ela vai para casa. Ela vai para casa com o coração tranquilo, e quando ela chega lá, ela encontra a filha exatamente do jeito que Jesus disse que ela estaria, limpa, sem demônios. Essa mulher tinha fé. Tem muito crente que ouve a palavra de Deus e não tem fé. Será que isso funciona mesmo? Esse negócio de oração. Irmão, estou falando sozinho, eu já ouvi isso. Eu estou falando sozinho. É igual radialista. Está lá com o microfone, está falando sozinho, né? Ninguém está ouvindo. Sabe, meu irmão, tem muito crente que precisa recorrer a uma mulher como essa para aprender o Deus que serve. Uma mulher que não era de Israel, mas sabia exatamente quem era o Senhor de Israel. Como disse aquele samaritano, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é de Israel só, é do mundo. Isso é bem importante para mim e para você, meus irmãos, porque lá em Gálatas, no capítulo 3,
Vou pedir a você que siga lá comigo, e com isso, nós já vamos dar sequência. Hoje é noite de ceia. Gálatas, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Veja aí comigo a partir do verso 26. A palavra estava dizendo, Paulo estava tratando aqui, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Fala sobre Abraão, fala sobre Isaac, fala sobre Jacó, a linhagem a partir de Judá, chega o Senhor Jesus, toda essa linhagem, não é? Mas alguém vem e diz, puxa vida, mas eu não faço parte disso. Eu não sou de nenhuma das tribos, eu não tenho um parente judeu, um parente, eu ia falar Salim não é judeu, Salim é o quê? É turco? Não tenho parente judeu rico? Então, essa coisa não é para mim. Aí no verso 26, o apóstolo Paulo diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quem não tem fé em Cristo não é filho de Deus, coisa alguma. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, e se refere ao novo nascimento e não ao batismo em águas, pois os que 27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Verso 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Romanos vai dizer que nós fomos enxertados, tirados da oliveira brava e enxertados na oliveira verdadeira, nesta que é viva em Israel. O Senhor nos faz, em Cristo, participantes de toda essa bênção. Por isso, meu irmão, nessa noite, meu convite a você é que nós manifestemos fé como dessa mulher. Não só crendo que Jesus é a solução para a sua vida e para o seu problema, mas também em obediência, segundo a sua palavra. E tendo a confiança no coração, a certeza de que se você está em Cristo, Cristo, por obra de Deus, te fez agora descendência de Abraão. Porque os descendentes de Abraão não são de descendência e linhagem sanguínea, diz o apóstolo Paulo em Romanos, mas é pela fé. Todo aquele que manifesta fé em Cristo, este, por obra de Deus em Cristo Jesus, foi tornado descendência de Abraão. Então, meus irmãos, nessa noite, se coloque de pé.